Glória a Deus, louvado seja o nome santo de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Nesse momento, nós estamos entrando aqui na nossa live, hoje aqui falando da palavra de Deus, depois de algum tempo que nós não estávamos aqui fazendo live, né, irmãos? Em virtude de algumas situações, né? Mas graças a Deus, Jesus nos proporcionou esta oportunidade hoje aqui de estarmos aqui fazendo esta live com os nossos irmãos aqui diretamente pelo nosso canal no YouTube, né? Estamos aqui aguardando os nossos irmãos começarem aqui a participar conosco, entrando aqui nesta live abençoada nesta tarde, e já está conosco aqui o pastor Geraldo Moreira, lá de Manaus, estado do Amazonas. Glória a Deus, aleluia. Está conosco o pastor Geraldo, né? Para, juntamente conosco, estarmos compartilhando com os irmãos a palavra do Senhor e também falando de muitas experiências. Claro que não será possível contar todas as experiências que Deus tem nos dado, mas assim, estaremos fazendo menção de algumas experiências, as quais o Senhor tem dado ao pastor Geraldo, lá do estado do Amazonas, que já vem aí muitos anos aí na obra de Deus, servindo ao Senhor e fazendo a obra de Deus, que não tem sido nada fácil, né, meus irmãos? Olha, já está conosco a irmã Camila, lá de Petrópolis. Deus abençoe, irmã Camila, em nome de Jesus, fique à vontade. A irmã Camila é uma das nossas moderadoras aqui do nosso canal, mas está nos ajudando aí, né? Cumprimentando os irmãos aí, que vai estar entrando, porque vamos estar concentrados aqui na conversa com o pastor Geraldo. Pastor Geraldo, a paz do Senhor Jesus, pastor Geraldo. Vamos ver como é que está o som do pastor Geraldo. A paz do Senhor, pastor Roberto Medrade, e a paz do Senhor todos os irmãos que estão nos ouvindo nessa tarde, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa aumentar a fé de cada um que está nos ouvindo, em nome de Jesus, amém? Amém, pastor Geraldo. Deus abençoe o senhor, pastor Geraldo. É a primeira vez que o pastor Geraldo está participando conosco deste quadro, falando da palavra de Deus, né? E é uma honra poder estar recebendo o pastor Geraldo hoje aqui, ao vivo, aqui no nosso canal, nesta live abençoada pelo Senhor. Vamos estar aqui lendo a palavra do Senhor Jesus, e na oportunidade estaremos aqui orando ao Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. O texto na qual estaremos lendo nesta tarde de domingo é Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos, capítulo 3, a partir do versículo 1, que diz assim, apenas alguns versículos. E Pedro e João subiam junto ao templo, a hora da oração, a nona, e era trazido um homem que, desde o ventre de sua mãe, era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João, que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou e logo os seus pés atelhou-se e firmaram. E saltando eles, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, agradecendo a Deus por esta palavra e pedindo aí o Espírito Santo para nos direcionar nesta live, nesta tarde de domingo, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai,
Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, Senhor, estamos aqui, Jesus, na tua presença santa, em primeiro lugar, meu Deus, pedindo a ti perdão de todas as nossas falhas, de todos os nossos muitos pecados, Senhor. Te apresento, meu Deus, os nossos irmãos que estão conosco, aleluia, nesta live de hoje à tarde de domingo, Senhor. Abençoe cada um dos nossos irmãos, que eles possam também ser edificados pela palavra de Deus, assim como eu, o pastor Geraldo, que já está também conosco nesta live. Deus abençoe cada um de nós. Senhor Jesus, fica conosco, opera sinais e maravilha enquanto estamos falando aqui da tua palavra, falando das experiências quais o Senhor tem concedido ao teu servo também nesta jornada de fé, desde quando ele te aceitou como Salvador. Muito obrigado, Jesus. Fica conosco hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Meus irmãos, olha, os irmãos que estão entrando agora aqui no canal, estamos aqui com o pastor Geraldo, lá de Manaus, no estado do Amazonas, pela primeira vez participando conosco do quadro Falando da Palavra de Deus. A gente estava fazendo este quadro pela parte da noite, mas devido a alguns trabalhos, cultos, que acontecem pela parte da noite, para não dividir, irmãos, os nossos irmãos, o público, os irmãos que estão cultuando ao Senhor juntamente com os pastores desse ministério. Então a gente estamos fazendo pela parte da tarde, assim fica melhor para nós também, Pastor Geraldo, de já eu quero dar os bem-vindos ao Senhor, a sua pessoa por estar conosco, e é um prazer estar com o senhor nesta live de hoje, à tarde de domingo. Não foi fácil, a gente fazer esta live, porque já vinha alguns dias a gente marcando para fazer esta live e não havia dado certo, mas Deus, aleluia, tem nos proporcionado esta oportunidade. O pastor Geraldo está conosco. Pastor Geraldo é do estado do Amazonas, como já foi falado, irmãos? E tem uma trajetória de fé muito, muito linda, muitas experiências, pastor Geraldo? Verdade, eu também quero agradecer a todos os irmãos, as irmãs que estão ao vivo nessa live, primeira vez. Também quero agradecer a Deus, quero agradecer também o pastor Roberto Medrade, que está aqui conosco para nós fazer essa live, E creio que Deus, certo? Cada dia mais Ele nos vai dar força, graça e derramar sua misericórdia para nós prosseguir nesse caminho tão apertado e tão reto diante de Deus, amém? Amém, pastor Geraldo, Deus abençoe o senhor. Pastor Geraldo, quanto tempo o senhor serve o Senhor Jesus nesta caminhada de fé, pastor Geraldo? Essa caminhada de fé, eu estou com 30 anos e quase 31, É mesmo, pastor? Que bênção, pastor. Já sabemos que há muitas experiências, pastor, que Deus tem dado ao senhor. Olha, a gente observando, pastor Geraldo, nesta palavra que nós lemos aqui, que a Bíblia fala que Pedro e João, eles subiam juntos, juntos ao templo na hora da oração, a oração nona que acontecia no templo todos os dias. E nesta feita, a palavra do Senhor fala que eles subiam juntos. Isto mostra a união deles estar junto ali na oração, porque quando estamos juntos na oração, a igreja de forma coletiva está unida no mesmo propósito, na mesma fé, na mesma confiança, aí é onde fluem os sinais, onde fluem os milagres. Então aí é um segredo muito grande, viu? Há um segredo muito grande. Então assim, meus irmãos, olha, nós observamos que Pedro e João, foi adquirindo experiência no decorrer do tempo, No decorrer do tempo. A igreja do Senhor estava iniciando lá em Jerusalém. Pedro e João estavam já envolvidos no ministério da oração, e na medida que eles iam pregando a palavra, na medida que eles iam se desenvolvendo nesta obra, nesse ministério da oração, Jesus ele ia confirmando tudo isso, dando experiência. Dando experiência. Eu sei que para o senhor, pastor Geraldo, não foi fácil, Foi muita oração, porque a gente observa aí alguns irmãos que mandam o seu testemunho para cá, para estarmos colocando no canal.
Então, assim, irmãos que contam, olha, o pastor Geraldo orou por mim e Deus fez uma obra assim, assim. Pastor Geraldo, Deus usou o pastor Geraldo. Então, para o pastor Geraldo chegar hoje, né, a ser um instrumento usado nas mãos de Deus, como é hoje, é claro que o pastor Geraldo não se exalta, ele não faz isso para tentar aparecer ou ser alguma coisa superior. Faz isso para a glória de Deus, pagou um preço para ser um instrumento de Deus como é hoje. Mas eu creio, pastor, não foi fácil para o senhor, né, pastor? É muita retaliação da parte do inimigo contra a sua vida. Muito, muito mesmo, pastor. Hoje, no dia que nós estamos, vamos dizer assim, a dificuldade ele tem se multiplicado na vida do ser humano, principalmente daquele que serve a Deus, porque o inimigo ele tem se levantado de uma forma muito terrível, né? E muitos não suportam a luta, a provação. E no dia de hoje, pastor, para nós suportar essa luta, nós temos que conhecer a palavra de Deus, porque se nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos a Jesus. E hoje muitos crentes, eles não conhecem a palavra de Deus, certo? Então isso torna-se dificultoso para o crente ele caminhar na presença de Deus, certo? Então Deus, cada um de nós, Deus tem um propósito na nossa vida. Agora nós temos que pagar um preço em oração, em jejum, em humilhação, e não deixar que a soberba ela entre em nosso coração, nem a vanglória. Nós temos que buscar de Deus cada dia mais humildade na presença do Senhor, porque toda honra e toda glória ela pertence ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E muitos hoje eles não têm esse conhecimento, eles querem se aparecer e isso fica difícil, né? Então nessa minha caminhada de 30 e poucos anos, eu já passei por muita experiência na face da terra aqui por onde já andei. Já andei em 36 municípios do Amazonas, né? Eu sou natural de Cruzeiro do Sul, no Acre, mas moro 35 anos, quase 36 aqui no Amazonas. Foi aqui onde aceitei a fé e Deus ele tem me provado e eu agradeço muito, Senhor, por todas essas coisas, certo? Eu sou feliz por eu servir a Deus esses anos tudinho, muita luta, muita perseguição, muita retaliação do inimigo, mas Jesus tem me guardado, Jesus tem me dado muitas vitórias e eu creio que eu ainda vou pregar o evangelho em vários estados do Brasil, em nome de Jesus. Pastor Geraldo, isso que o senhor está falando, isso realmente é verdade. É necessário que o servo de Deus, ele tenha uma afinidade muito grande, primeiro, com a palavra do Senhor. Segundo, na oração. Ele tem que ser uma pessoa voltada para a oração. E, além de tudo isso, o principal fator que é a vigilância, né, pastor? É a vigilância que o crente tem que ter na vida dele. Pastor Geraldo, como foi o seu encontro com Jesus? Pelo que assim, a gente já conversou assim algumas vezes, né, por telefone, pessoalmente conversando por telefone, né, me parece que o senhor contava que o senhor foi para tirar a vida de uma pessoa, e nesse meio termo aí, Jesus segurou você de um jeito. Né? Eu fui para um lugar que é um centro espírito diabólico do inimigo, né, e ali, Deus, pela sua misericórdia, me mostrou um câncer no meu estômago, né? Certo? Olha só. Ali eu fiquei revoltado com aquele lugar. Eu sem conhecer a Deus, eu disse, esse negócio aqui não é Deus, não, eu vou embora. Aí o dono ficou bravo comigo, eu digo, não quero nem saber, rapaz, não devo nada, vou embora. Você perdeu, rapaz, eu não perdendo minha vida, é o suficiente. Fui embora, né? Aí passei uma peleja, digo, vou comprar uma Bíblia, certo? Sei que aquele rapaz daquela livrareira, ele era um homem de Deus, porque eu passei quase 2 horas enchendo a paciência dele, mas comprei a Bíblia, fui para casa, né? E quando cheguei em casa, com 2 dias, fui pegar uma botija do rapaz que ele não queria me entregar. Aí eu digo, uma botija que era sua. É a minha, Eu digo, vou matar esse indivíduo logo. Era meu parceiro, eu vou matar ele. Eu era terrível, certo? Eu era usado pelo Satanás. Eu fui. Quando cheguei lá, só encontrei a mulher dele. Aí ela foi, me deu a botija, eu tomei café, desse tempo da fumar. Fumei um cigarro, botei a botija nas costas e vim embora. Quando cheguei em frente ao hospital aqui de Manaus, chamado SECOM, Hospital do Câncer, né? Certo? Ali, bem do lado do colégio, aí minhas pernas travou, né? Aí pronto, senti assim a morte. Aí eu digo, eu vou falar algo. Eu levantei minha vista com a botija nas costas, no ombro, disse, Deus dos crentes,
se é verdade que tu existe, se tu não deixar eu morrer agora, eu vou te servir até o último dia da minha vida, não importa o que vai acontecer comigo. Ainda falei dessa natureza, né? Ali não consegui mais levantar, abaixar meu rosto, ali comecei a cair lágrimas dos olhos, e ali apareceu uma mão e um braço direito, aquela veste branca, e foi descendo, e eu falei assim, dessa maneira: será que isso é verdade mesmo? Será que isso vai acontecer? Porque se essa mão entrar aqui dentro de mim, eu já estou lascado, e eu vou me lascar todo. Eu continuei, né? Aquela mão veio lentamente, né? Entrou no meu estômago, passou mais ou menos 2 segundos, sumiu, desapareceu, a morte sumiu, certo? Joguei a botija no chão, arranquei os botões da camisa, olhei, não tinha nada, tudo normal, cutuquei assim, não conseguia causar de guerra. É verdade, o Deus dos crentes existe. Então, a partir de hoje, eu sou crente, né? Aí já começou a peleja, né? Olha aí. Começou a peleja. Desci, fui pegar o ônibus, que eu morava no interior, né? Do Rio Preto da Eva. Aí uma moça, que eu nunca nem tinha falado com ela, ela queria sentar na minha perna. Eu digo: isso, esse negócio aí tá diferente. Eu acho que isso é a pombagira que os crentes falam, porque eu nunca falei com essa moça, né? Aí começou a perseguição. Essa foi a minha história, né? De eu chegar nos pés de Jesus, foi dessa natureza, né? Olha aí, então é uma experiência muito linda na qual Deus lhe deu. Não foi fácil, né? Não foi fácil porque eu acredito, né, pastor? Deus ele criou uma situação aí para que o senhor viesse ter esse encontro com ele, né? É porque eu falava assim para os crentes, eu falava assim: ei, vocês são os calça frouxos, desculpa a expressão. Vocês são os crentes que não, para mim não vale nada, porque no dia que Deus me chamar, eu vou servir a Deus de verdade. Eles falavam: rapaz, cala tua boca, não sabe. Eu digo: eu não sei, mas o Deus que vocês servem, ele sabe de tudo, né? Mas o senhor falava isso porque o senhor via algo assim que não estava dentro? Estava errado, porque eu vi o crente passar uma semana na igreja, quando a fé estava no mundo, jogando bola, comendo. Não, negócio não. É, isso aí é o que acontece nos dias de hoje na vida de muitos, né, pastor? Porque assim, muitos ímpios se escandalizam com certos tipos de crentes, que dizem ser crente, que dizem servir a Deus. No entanto, né, são o quê? São amantes do mundo, jogador de futebol, usa rede social, joga bola, e assim sucessivamente, né? São crentes, entre aspas, servem na verdade o mundo, porque assim, servir a Deus, irmão, que nem o senhor falou, tem que servir a Deus verdadeiro. Uma das coisas que eu sempre falo, de forma verdadeira, irmão. O Satanás, ele não tem medo desses que dizem servir a Deus e anda de todo jeito. O diabo não tem medo, isso daí já são dele. Mas quando um crente, ele leva uma vida com sinceridade para com Deus, irmão, Satanás tem medo desse crente, né? Satanás tem medo desse crente. Existe uma coisa, pastor, hoje, vamos dizer assim, hoje muitos crentes, certo? Ele não aceita a verdade de Deus, a palavra de Deus revelada pelo Espírito de Deus. Por quê? Porque ele não tem comunhão com o Espírito de Deus, certo? Isso. Então, essa falta de comunhão, o inimigo, ele pega essa oportunidade e coloca na mente, no coração do crente, essa incredulidade, para ele não acreditar. É verdade. Né? Ele quer que esteja escrito na Bíblia. Não é pecado jogar bola, é pecado usar batom, é pecado assistir televisão, é pecado isso tudo, né? Porque ele não tem intimidade nem comunhão com o Espírito de Deus, ele não conhece a palavra de Deus, certo? E por isso, certo, hoje o mundo está lastrado, certo, de crente que se diz ser crente, mas não é. Crente que até o inimigo né? A Bíblia diz no livro, na carta de Tiago, capítulo de número 2, versículo 19, que até o diabo crê que estremece, mas não obedece, né? Então, por isso, pastor, então, nós que queremos morar no céu, né? Nós temos que tomar algumas atitudes, certo? Que não vai agradar de jeito nenhum o inimigo. Nós temos que agradar o Senhor. Agora, luta e perseguição, né? Se eu for contar toda a minha história, pastor, vamos passar, acho que um dia todinho, não vou certo, vou contar metade. São muitas experiências, né, pastor? Pastor Geraldo, depois que o senhor chegou aí em Manaus, no estado do Amazonas,
Na verdade, o senhor ia para a cidade de Carauari, né? Um lugar muito longe, até mesmo aí da capital, para fazer a obra, mas Deus não permitiu, no presente momento, o senhor ir para Carauari. Então ficou no estado de Manaus, ali no estado do Amazonas, aí em Manaus. E me parece que assim que o senhor chegou, o senhor aconteceu algo com o senhor quando o senhor estava na parada de ônibus, né? Para ir, me parece, para um determinado trabalho que o senhor ia. Eu ia para a Folha Moderna, né? Então quando eu cheguei aqui, o comentário, disse que o ônibus saía 5 horas da manhã, passava lá onde a gente pegava o ônibus, só que ele disse que tinha muito assalto. Então o ônibus ele estava passando 6 horas e 45 minutos que ele passava lá, né? Aí, um certo dia, eu fui para lá, não sei se foi sexta-feira, foi sábado. Eu estava um rapaz e uma senhora de idade, né? A gente já estava escondido, né? Aí passou 2 rapazes vestidos de gari, numa van preta 125. Quando o rapaz voltou, ele já voltou com a arma no punho, né? Já colocou no rapaz, assim, do meu lado, ele estava na frente do poste, eu estava de trás. Ali, o rapaz ficou sem ação, pediu o telefone, não tinha, ele pegou a mochila dele. E ali ele olhou para mim e apontou a arma. Quando ele olhou para mim e apontou a arma, ele começou a gritar, desesperado. Eu creio que ele viu o anjo de Deus, né? Ele começou, pelo amor de Deus, vamos embora, vamos sair daqui, pelo amor de Deus. E começou a gritar desesperado. O rapaz que estava na frente da moto, ele nem entendeu. Foi embora, pastor. Olha só. Foi embora, né? Aí houve um livramento da parte de Deus aí. Ele deu um grande livramento. Eu creio que ele viu o anjo de Deus, ele viu alguma coisa. Com certeza, pastor, viu o anjo sim, porque a Bíblia fala que o anjo do Senhor acampa-se em volta daqueles que o temem, os livra. Então Deus, ele deu um livramento para o senhor. Apesar de que alguém que estava muito próximo do senhor, os seus pertences foram levados, mas... Eu não tinha nada não, eu só tinha uma mochila. Eu já tinha deixado meu telefone em casa, que eu sabia do assalto, né? Eu digo, não vou levar, porque se levar... Mas ele não se aproximou de mim, certo? E a minha mochila estava lá no chão, no toco do poste. Mas os pertences da outra pessoa que estava próximo do senhor foi levado, né? Levou. O rapaz ficou tão traumatizado que ele foi embora para casa. Voltou para casa. Não foi adiante na viagem, né? Não, ele trabalhava empregado, rapaz, né? Eu passei mais ou menos umas 2 semanas com aquela coisa ruim dentro de mim, de hora da vontade de chorar, sei lá, nem sei explicar. Foi muito, assim, eu achei muito doloroso, assim, aquele assalto. Só não foi mais porque, né, não houve morte, não houve tiro, né, não deixou, mas foi uma coisa, sei lá, não sei nem explicar direito, mas Deus me deu um grande livramento. Só Deus para dar livramento. E quantos dos nossos irmãos, quantas pessoas, né, pastor, recebe livramento de Deus todos os dias, livramentos de morte, de assalto, de bala perdida e assim outras coisas a mais que somos livrados por Deus, porque o nosso Deus, a Bíblia fala que Ele é o Deus do livramento, né? Deus livra os seus, glória a Deus por isso. Pastor Geraldo, o que nessa caminhada de fé, pastor, conte para nós algo assim que marcou, né, assim um pouco da sua vida, ficou assim aquilo fixado na sua mente, algo que marcou a sua vida nessa trajetória de fé até o presente momento aonde nós estamos aqui conversando. Sim, pastor, olha, vamos dizer assim, desde o início da minha fé que eu comecei, né, eu coloquei um propósito no meu coração, né, de oração, jejum. Eu era muito criticado, né, certo? Muito criticado, as pessoas, os crentes mesmo me criticavam. Eu não sei porquê esse irmão ora tanto, esse irmão jejua tanto, né? Mas eu tinha, e até hoje eu tenho, assim, uma sede de buscar Deus, apesar de já vou completar já 60 anos já, falta só 2 meses e pouco só, né? Mas eu tinha uma sede, tenho até hoje, de continuar buscando o Senhor, orando por Ele, porque através da oração, da dedicação a Deus, né? Deus, Ele faz coisas grandes, eu creio. Por intermédio da pessoa, na vida de muita gente. No ano de 2000, certo? Eu estava numa cidade chamada Curituba, certo? Ali eu passei uma luta muito grande na minha vida. Vou contar para você. Passei uma luta muito grande, cheguei lá, morar do lado ímpio, né? Aí
fui construir uma igreja pela fé, né? Deus usou uma empresária, né? E ela ligou para mim, se eu nem conhecia ela nem nada, né? E eu voltei a Manaus, fui lá com ela. Ela comprou 40 folhas de alumínio industrial de 4,5 metros. A congregação ela tinha 7 metros e 20 por 17. Eu sei que ela comprou 140 metros de cerâmica, né? Ela comprou cimento, comprou tudo. Eu comecei a construir essa igreja, né? Eu comecei a pregar contra o pecado, né? E quando eu cheguei lá na igreja, a igrejinha, certo? A minha esposa começou a me criticar. Eu digo, não, mas eu vou orar, né? Aí eu sei que eu comecei a orar, eu sei que eu comecei a pregar. Eu orei por uma irmã, ela de bata, ela caiu endemoniada, né? Eu digo, tá vendo? Eu expliquei para ela, tá vendo? Como é bom a gente orar e a gente vai esperar o tempo de Deus. Eu sei que esse senhor me perseguiu, foi na juíza e me denunciou. Olha só. Aí ele chegou com o corpo para me assinar. Eu digo, eu assino o meu e o seu logo. Falei para ele mesmo. Também é de juízo, não. Eu tenho Jesus. Aí eu fiz uma campanha de oração e jejum o dia todo, né? Uhum. E quando cheguei lá, 5 horas da tarde, ela não me atendeu já 6 horas. Certo? Aí cheguei lá, ela mandou ele falar, ela falou. Ele falou lá um bocado de abóbora, ela disse, cale sua boca. Aí ele calou a boca. Se você falar, vou mandar ele prender. Tinha 2 policiais. Uhum. Aí ela... juízazinha abençoada ela, viu? Ela apontou na minha cara e disse, olha, a partir de hoje você não vai mais pregar nessa igreja. Certo? Aí eu abri minha boca e comecei a pregar para ela. Aí ela disse assim, eu vou mandar lhe prender agora. Eu digo, olha, eu vou pregar para o delegado, eu vou pregar para os detentos, eu vou pregar para os policiais. Ela disse, eu vou lhe entregar para uma autoridade da cidade, o prefeito. Eu digo, prefeito serve a Deus que nem eu. Certo? Aí foi que ela ficou revoltada. Aí Deus me deu palavra e comecei a pregar para ela fechou a boca. Deus não deixou ela abrir mais. Preguei para ela, preguei sobre o cristianismo, preguei sobre muitas coisas. Uhum. Convidei dela para a igreja, certo? Ela mandou eu sair da sala, fui embora. Pastor. Aí, com uma semana, chegou 2 policiais lá no culto, certo? Cadê o pastor? A minha esposa começou a chorar. Foi lá, rapaz, eu vim aqui. Tem uma denúncia muito grave contra ti. O delegado mandou eu vir aqui contigo. Tá bom, pode falar. Quer entrar? Não posso entrar aqui não, estou com a arma na cintura. Aí conversei com ele, certo? Ele disse, não, eu sei que isso é mentira mesmo, isso aí. Tá bom. Continuei na oração. Aí o delegado mandou um aviso para ele. Disse assim, olha, se a partir de hoje você mexer com esse pastor, certo? Você vai apodrecer na cadeia. Eu vou lhe prender. E ele era o presidente da associação lá. Eu sei que acabou, né? Acabou essa luta, né? E eu continuei, pastor, na minha fé, certo? E um certo dia eu tive uma experiência muito grande com Deus, né? Uhum. Tava em casa, né? Aí chegou uma menina, a Meire, eu chamava ela até de Piaçoca. Fala, Piaçoca. Pastor, pelo amor de Deus, o que tu quer, Piaçoca? Olha, corre que a Xanaia morreu. Digo, o quê? Morreu, sim. Aquela menina era muito linda, muito bonitinha, ela tinha uns 2 anos só. Aí chamei minha esposa, não quis ir. Aí o meu filho falou, era pequeno, disse, pai, eu vou. Então bora. Chegamos lá, tinha uma multidão de gente, multidão mesmo, né? Aí eu olhei para a criança, certo? Tava uma parte, as mãos tudo preta, certo? Uma parte do peito, certo? Tava morta mesmo, né? Mas o que afinal tinha acontecido com essa criança, pastor? Não sei não, ela morreu rapidamente. Muito bem. Assim como fosse uma corrupção, né? Uhum. Eu não deu tempo nem levar para o hospital. Eu cheguei lá, comecei a orar a Deus em espírito. Aí orei mais ou menos 30 segundos. O Senhor disse, vai para a porta e não deixe ninguém entrar. Digo, Maria, fica aí. E comecei a orar mesmo em espírito lá, certo? Sim. Eu escutei, foi o grito daquela criança. Ela deu um grito, né? Jesus ressuscitou ela, certo? Abalou a cidade. Olha aí.
Abalou a cidade, Uhum. Aí foi que a perseguição foi grande, pastor. Porque eu acredito, pastor Geraldo, que Deus ele criou essa situação aí, a fim de que as pessoas venham reconhecer o servo de Deus verdadeiramente com uma pessoa que foi chamada por Deus. É uma forma de Deus honrar o seu servo, entendeu? E, no entanto, né, do que acontece algo desse nível, através do Senhor, ou através de outro servo de Deus, sem sombra de dúvida, a perseguição vai vir, né? Sem sombra de dúvida, a perseguição vai surgir como surgiu com o Senhor, né? Pois é, pastor, isso foi... Aí a luta aumentou, mas eu não desisti, né? Eu passei 2 anos nessa cidade, entendeu? Amém. Conquistei muitas pessoas por reino de Deus. Glória a Deus. Eu congregar no ministério que o pastor Eduardo congregava, né? Não vou falar o nome, né? Muito bem, pastor. Muito bem. Certo. Muito Então, bem. foi uma perseguição muito grande, né? Aí saí do ministério, fui para outro ministério, também não vou falar o nome, né? Aconteceu outro fenômeno também. Cheguei lá de tarde na casa da irmã, a irmã mandou me chamar, morava de frente à igreja. Aí ela falou, pastor, olha, ore para minha filha está triste. Eu digo, tudo bem, irmã, orei. Vai para a igreja, irmã. Ah, vai para a igreja, irmã, por favor. Aí preguei até um culto de doutrina, terminou. O pai dela foi lá comigo, orei por ela, certo? Aí a mãe dela pegou, quando a mãe dela pegou, ela morreu também, essa criança. O nome dela chama-se Radassa. Acho que ela já até é uma moça, já. Isso foi em 2012. Sim. Aí orei por ela, peguei ela da mão da mãe, a mãe estava querendo matar ela, batendo, né? Meu pensando Deus. que ela ia ressuscitar. Tomei ela da mão da mãe, mandei uma irmã obreira segurar a mãe, a mãe ficou desesperada. Fui pro Achando altar, que a filha tinha morrido? morreu mesmo, Uhum. né? Aí fui pro altar e orei mais ou menos assim, uns 4 minutos mais ou menos, certo? De olho fechado, chorando nas presenças de Deus. Aí o Espírito de Deus disse para mim, abre teus olhos e olha. Eu abri meus olhos, ela estava olhando para mim. A criança? A criança estava olhando para mim, de olho aberto. Olha só. Aí entreguei pro pai, aí disse, olha, leve pro hospital, pro Joãozinho. É um hospital de posto que tem aqui na capital chamado Joãozinho, do lado do João Lúcio. Uhum. Aí foi, quando chegou lá, ela começou a botar sangue pelos ouvidos, pela boca, né? E o médico mandou me chamar para me ir lá com ele. Porque ele disse que nunca tinha visto um negócio daquele acontecer. Ele disse que nunca tinha visto, né? Uma criança, ela ressuscitar dessa natureza. Ele disse que nunca tinha visto, o médico. O médico tinha conhecimento do problema que a criança tinha? Ah, a criança não tinha problema nenhum, ela era sadia. É mesmo, pastor? Era sadia, Uhum. Ela começou a ficar triste, mais ou menos assim, às 4 horas da tarde, quando foi à noite, né? Quando terminou o culto, depois da oração da fé, ela morreu nos braços da mãe dela. Olha aí. Aí o médico mandou me chamar, só que ninguém deixou eu entrar no hospital para conversar com o médico, não. Deixaram não. É mesmo? Deixaram não. O médico mandou chamar o senhor para conversar com o senhor? Mandou me chamar, mas não deixaram o senhor entrar? Deixaram não. Aí outra vez também, Deus me deu uma experiência assim. Numa cidade chamada Erunepé. Daqui para lá é 15 dias e 15 noites de barco, né? Bom, gente. Aí eu conheci uma moça na cidade de Caruarí, chamada Jeane. Aí um dia ela ligou para mim chorando. Pastor, eu digo, pode falar. Pastor, pelo amor de Deus, a mamãe vai morrer. Eu digo, por quê? Não, porque ela comeu uma espinha de um peixe chamado pirarara, né, que tem um peixe aqui no Amazonas. É muito grande ele, certo? Ele é tão grande que ele engole um homem. Olha só. Aí eu digo, me dá o número dela. Aí era 7 horas da noite. Eu digo, eu vou orar. Aí eu orei, né? Eu disse, olha, irmã, creia que o médico disse que para tirar aquela espinha tinha que fazer uma cirurgia. Tinha que levar para a capital, né? Porque tinha que partir o pescoço dela com a garganta. Meu Deus. Aí quando foi 7 horas da manhã eu liguei. Aí ela já estava chorando, era de alegria. Ela sumiu, desapareceu da garganta dela. A espinha, pastor? A espinha desapareceu, Olha que milagre, hein? Foi um milagre tremendo de Deus, né? Deus, aí depois, mais de 1 ano, 2 anos, certo? 1 ano mais ou menos, isso mesmo, antes de 1 ano eu estava aqui, né? Porque eu já fui 2 vezes nessa cidade, chamada Caruarí, né? Sim. Aí
a mãe dela ligou para mim: pastor, aqui tem uma irmã que ela está com 5 anos prostrada. 5 anos. Está desenganada pela medicina. E tá bom, me deu no telefone dela, fui, liguei para ela, orei por ela, uma semana, Jesus curou ela. Aí ela tinha uma filha, o nome dela Maria. Aí comecei a conversar com ela e preguei para ela, ela estava desviada, aceitou a Jesus, né? Aí toda semana eu ligava para ela, ver se ela tinha ido para a igreja. Uma certa noite eu liguei para ela, umas 7 horas. Aí eu comecei a conversar com ela. Quando eu fui, escutei, foi o grito dela: meu Deus, me acorde, pelo amor de Deus. O que foi, Maria? A minha filha morreu, a minha filha está morta, não sei o que. Foi aquela agonia de Ei, Maria, calma, por favor, né? Por paciência, Maria, certo? Aí eu digo: olha, coloca o telefone aí perto do ouvido dela que eu vou orar. Não, coloca, por favor, que Jesus é o Deus da ressurreição. Orei por ela 3 vezes, Jesus ressuscitou essa criança. Que bênção, pastor. Então foram tantos milagres os quais Deus fez, né, através do Senhor durante esse período todo. Eu creio, pastor, que muitas coisas ainda Jesus há de fazer, né? Amém. Porque Deus tem confirmado verdadeiramente que está com o Senhor e nesse ministério, e há de operar mais e mais ainda através da sua vida. São tantas pessoas que vivem oprimidas por Satanás, moribundas, cheias de enfermidades. E essas pessoas, eles vão procurar exatamente aqueles que podem ajudar, né? Porque são homens que pagam preço na oração, são homens que buscam a Deus no jejum, na palavra, e eles sabem com quem pode contar, né? Com os servos de Deus que verdadeiramente andam na presença de Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, são tantas experiências, como o pastor Geraldo falou. Se nós fôssemos passar o dia todo aqui, o dia seria muito pequeno para contar as experiências as quais Deus tem operado na vida do seu servo, irmãos. Mas, graças a Deus, o que já foi falado aqui tem edificado muitas vidas, tem feito com que muitos irmãos tenham sido edificados também pelas experiências e pela palavra que foi lida nesta noite, aliás, nesta tarde, né? Tô querendo adiantar a noite aqui, mas não tem como. Não tem como. Mas nesta tarde de domingo, que Deus possa abençoar os nossos irmãos, né? E a gente promete voltar outras oportunidades. A gente promete voltar aqui. Outra oportunidade, o pastor Geraldo vai voltar aqui novamente para estar falando com os irmãos, contando mais experiência. Daqui a pouquinho tem um programa, já é a última hora, com o diácono Evandro Antônio Querino. Daqui a pouquinho transmitido aqui pelo canal do diácono Evandro Antônio Querino. Os irmãos também estão convidados a estar acompanhando também o canal do nosso irmão. Em nome de Jesus. Pastor Geraldo, fique à vontade para o senhor fazer as suas considerações finais aqui também, em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer em primeiro lugar ao Senhor Jesus, né? Ao pastor Roberto Medrade e a você que está aí na live aí, que Jesus possa lhe abençoar, que você possa tomar uma atitude, buscar a Deus em oração e jejum, não olhar para as adversidades, mas olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé e da nossa salvação, e você confiar no Senhor, Ele vai estar do seu lado, Ele vai estar lhe guardando e protegendo, porque se eu for contar, certo, os livramentos que Deus me deu e as maravilhas que Deus já operou, eita, é o dia todo mesmo. Jesus, é verdade. Eu estou muito feliz que pela primeira vez que eu estou participando, que Jesus possa aumentar a sua fé, lhe abençoar e lhe dar muitas vitórias, o desejo do meu coração. Amém. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, olha, Deus abençoe todos vocês. Vamos estar fazendo aqui uma oração por toda a igreja do Senhor, todos os nossos irmãos. Pastor Geraldo vai fazer esta oração, orando pelos nossos irmãos, e aí na oportunidade estaremos já finalizando esta live. Amém. Soberano Deus, maravilhoso, eterno e glorioso Pai, mais uma vez, Jesus, te peço, meu Deus, o teu perdão, porque sou pecador, sou falho, que o Senhor venha derramar sobre todos nós que estamos nessa live, Senhor, a tua grande e infinita misericórdia, meu Pai. Ó Jesus querido, estende tuas mãos lá do céu, meu Deus. Ó Deus, venha abençoar, meu Deus, aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que ainda vão ouvir essa live, Senhor. Ó Pai querido, dê um grande livramento, meu Deus, para todos nós, meu Pai, nos guarde, nos
proteja, nos cobre com teu sangue precioso, meu Deus, e nos dê força para nós caminhar até o último dia de nossa vida aqui na terra, para a glória do Pai, do Filho e do teu doce Espírito Santo. Amém, Jesus. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe os nossos irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor. Até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.